Eu venho te falar de um Deus tremendo que está em cima no céu. É o santo verdadeiro, meu herói, o meu guerreiro. É o Deus de Israel. Este Deus está aí e você pode sentir sua glória envolver este lugar. Entra agora nesta nuvem, conheça mais deste meu Deus, e tua vida com certeza irá mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando ele ordena, até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, o inferno treme quando ele fala. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando ele ordena, até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Erga a tua mão e adore-o nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Erga a tua mão e adore-o nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Só vitória. Eu venho te falar de um Deus tremendo que está em cima no céu. É o santo verdadeiro, meu herói, o meu guerreiro. É o Deus de Israel. Este Deus está aí e você pode sentir sua glória envolver
Entra agora nesta nuvem, conheça mais deste meu Deus, e tua vida com certeza irá mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha, quando ele ordena até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar, sinta ele aí onde tu estás. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, o inferno treme quando ele fala, esmaga o inimigo. Aleluias. Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus para adorar a Deus, para buscar a presença do Santo dos Santos, amém? Lembrando que hoje é o 7º domingo de Deus proverá para si, que nós vivemos essa campanha, adoramos o Senhor. Como tem passado rápido, né, amados? É como a gente sempre diz, o nosso tempo na presença do Senhor passa muito rápido. E quanto mais a gente puder aproveitar, quanto mais a gente puder entender que hoje é a oportunidade, não esperar para amanhã, que hoje é o dia, agora é a hora da gente adorar o Senhor, agora é a hora da gente dar o nosso melhor para Ele, amém? Hoje encerra esta campanha e nós encerramos debaixo da poderosa mão do Senhor, vivendo as provisão dEle, provisão do Espírito Santo, provisão da presença do Senhor, provisão de milagre, provisão daquilo que você tem buscado em Deus, amém? Que você possa entregar a tua adoração, o seu louvor, pois Deus ainda continuará fazendo grandes coisas em nome de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor, fecha os teus olhos, entra na presença do Senhor agora, esqueça tudo lá fora, por alguns minutos esquece esse irmão que está do teu lado, eleva os seus pensamentos ao Senhor nessa noite. Pai, nós entramos na tua presença, abrimos o nosso coração, Senhor, para ti nessa noite, e pedimos ao Senhor que o Senhor Deus tenha liberdade, Pai, pois nós cremos que estamos no melhor lugar nessa noite. Nós cremos, Senhor, que nós estamos na melhor presença, que é na presença do Senhor, aleluia. Por isso nós abrimos o nosso coração para o Senhor, entramos na tua presença te adorando, Senhor, porque só o Senhor é Deus, aleluia. Entrega o seu louvor e a sua adoração a Ele, amado. Bendito é o nome do Senhor. Você está na casa do Pai, adore a Ele. Me ama, aleluia, Jesus. Seu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu ser. Bendito é o nome dele, amado. Eu quero atrair o teu olhar de amor, Senhor. Entrega o seu louvor, a sua adoração a Ele. Eu venho a ti, aleluia, Jesus, como um filho que te ama. E tudo que eu quero, Senhor, tudo que eu quero, aleluia, aleluia, está perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. E correndo irei para te abraçar, meu
de adoração. Oh, aleluia, aleluia. Entrega o seu louvor, a sua adoração para Ele nessa noite. Dá lugar para o Senhor, amado. Dá lugar para Ele prover nessa noite. Ele é o Deus provedor das nossas vidas. Deixa Ele prover o Espírito dEle. Deixa Ele enviar a provisão de unção, de presença, de poder. Abre o teu coração nessa noite. Diz para Ele: eu quero provar da tua provisão, Deus. Aleluias, aleluias. Declare que Ele te ama. Posso imaginar. Diz para o Senhor nessa noite: não quero. Aleluia. Mas quero atrair o Senhor. Se você pode, levando as suas mãos para o céu. Fecha os teus olhos, mas levanta a tua mão, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. E tudo que eu quero, Senhor. Se apresenta para Ele, igreja. Se apresenta para o eterno Deus. Aleluia. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei a te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Ação da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai. Comer em tua mesa. Em sua mesa, meu Pai. Aleluia, Jesus. Tudo que eu sou é para ti. Derrama o teu poder aqui nesta noite. Eu quero estar na casa. Derrama a tua unção, o teu Espírito Santo. Aleluia. Em sua mesa, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu vivo só pra ti. Continue buscando o Senhor nessa noite. Continue adorando, exaltando o santo nome do Senhor. Esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é santo, esse Deus que tudo pode nas nossas vidas. Busque a provisão dEle agora em poder. Busque a provisão dEle, o Espírito Santo do Senhor. Aleluias. Derrama o teu poder nessa noite, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para ti. Nós te exaltamos, nós te adoramos. Ah, Senhor, abre o céu mais uma vez. E mais um encerramento de campanha, Senhor. Abre o céu e deixa, Senhor, a tua igreja te sentir. Deixa, Senhor, os teus filhos que aqui chegaram provar da tua presença. Provar, Senhor, da tua bondade, da tua misericórdia. Deixa eles provar, Senhor, do teu Espírito Santo, da tua glória. Como naquele dia, naquele monte, Abraão, Isaac provou que o Senhor é um Deus de provisão. Provou da tua bondade. Provou que o Senhor é Deus. Provou, Senhor, que a tua presença estava ali naquele monte. Provou que o Senhor, Pai, só queria a melhor adoração, só queria o melhor louvor de Abraão. Pai, nessa noite nós queremos dar o nosso melhor, entregar o nosso melhor louvor. Diz para o Senhor, amados, eu quero entregar a minha melhor adoração. Eu quero colocar para fora, Senhor, o que mais valioso está dentro de mim, que é um louvor ao céu, louvor àquele que diz: eis que Ele tem ciúme da tua adoração, e nós só adoramos a Ele, só Ele, Jesus, o Deus provedor, o Jeová Jireh, aquele que envia provisão. Aleluia. Graça nunca faz. Prova da bondade dEle nessa noite. Deixa o teu povo provar da tua presença. Deixa o teu povo provar do teu Espírito Santo, Senhor. Desde quando me levanto, dá lugar do Senhor nessa noite. Deitar, eu cantarei da bondade de Alegre o teu coração na presença dEle.
Se alegre na presença de Deus, amor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei. Aleluias, aleluias. Glórias e glórias e glórias e glórias. Ei, Deus, tu és santo. Deixa a presença dele descer. Deixa a voz dele soar aqui nessa noite. Que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai. E que amigo és. Que amigo és. Sinta a misericórdia dele na casa. Sinta a graça de Deus derramada. Sinta o Espírito Santo. Deixa ele te abraçar. Deixa ele te encher com a glória dele. Em todo tempo. Em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei A bondade. da bondade de Aleluia, aleluia. Deixa essa bondade, amados, alcançar a sua vida. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tem, Pega o seu melhor pra ele, amado. eu cantarei. Sinta a unção de Deus que está na casa. Sinta a palavra das fé. Sinta a presença do Senhor que está na casa. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Recebe a provisão de Deus em poder e unção. Tua bondade Recebe a provisão dele em presença. me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo. A ti, te Entrega pra ele, dou irmão. meu ser, entrego tudo a ti. Bondade, Tua aleluia. bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Diz o Senhor nessa noite. E em todo o tempo. Todo tempo tu és Alabando, requerer, tão bom. alabando, nagastere. Todo fôlego que tem, Amandagaçu, yandalabás. eu cantarei Aleluia, aleluia. de Deus. É noite de você encontrar com o Senhor. Eu cantarei É noite de renovo do Espírito Santo. É noite, amado, de provar. Aleluia, esta bondade da provisão dele. Dá lugar para o Senhor nessa noite. Dá lugar para ele descer sobre ti. Aleluias, aleluias. Glórias e glórias e glórias. Aleluia, Jesus. Não há nada que pague essa presença. Não há nada que pode tirar de ti essa unção. Não há nada que pode tirar de ti, amado, essa presença. Ela é a maior e a melhor provisão de Deus para a tua vida. Abre suas mãos nessa noite, na posição de quem recebe algo. Glórias e glórias, aleluias.
Ah, Deus eterno e poderoso. Santo, santo é o Senhor. E sobre a tua igreja, Senhor, fique selada a melhor e a maior provisão, que é a tua presença. Feche as suas mãos, diga: eu recebo, eu tomo posse, para a glória de Deus. E glorifica bem forte para a glória do Senhor. Aleluia. Abra os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode se sentar em nome de Jesus, amados. Dá lugar para o Senhor, porque Deus tem maravilhas aqui para fazer. Amém? E eu creio nessa noite que Deus, Ele é Deus de provisão sobre as nossas vidas. Às vezes, quando a gente começou essa campanha, ou quando a gente fala aqui em provisão, às vezes a gente só pega a provisão como se uma precisão. Muitas das vezes, quando precisa de um socorro financeiro, uma provisão de algo, mas a gente esquece que provisão do Senhor é tudo que pode vir dele. Quando a gente fala provisão, só pode vir do Senhor. Homem não pode prover. Por quê, pastor? Porque o significado de prover é sair da onde não tinha, é vir da onde não tem. E quem pode fazer isso? Somente do Senhor. Então, quando falamos provisão, Ele envia provisão de milagre, de bênçãos também. Mas Ele envia provisão do Espírito Santo, da presença dEle, socorro. Tudo vem do Senhor, amém? Antes de trazer a palavra, quero passar algumas oportunidades em nome de Jesus. O grupo jovem está com oportunidade em nome de Jesus. Logo após o grupo jovem, a nossa irmã Maria do Carmo estará com oportunidade, amém? Boa noite, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos colocar de pé, vamos continuar adorando o Senhor Jesus nessa noite. Lá em Mateus 21, versículo 22, diz assim: tudo que pedides em oração recebereis. Então que nessa noite, irmã Rayane, eu estou participando hoje da campanha. Não, tudo que pedires em oração recebereis. Então você tem a oportunidade de buscar adorar o Senhor Jesus nessa noite, amém? Feche teus olhos, vamos adorar o Senhor Jesus. Glória! Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar.
damos a oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar, amados, em nome de Jesus. Irmã Maria do Carmo está com oportunidade em nome de Jesus. Logo após a nossa irmã Maria do Carmo, pastor Valdomiro também estará com oportunidade. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nossa, eu estou tão emocionada. Se os irmãos menos souberem o tanto que os irmãos, eu sei que os irmãos sabem o tanto que Deus é bom. Mas a gente, todo o tanto que a gente meditar, o tanto que Deus é bom ainda é pouco. Falar que Ele é bom ainda é pouco. Porque os irmãos, acho que quase todos sabem o que eu passei. Luta para aqui, luta para ali. E depois os problemas das minhas vistas, né, dos meus olhos. Aí eu não estava aguentando mais, sofrendo 16 anos. Aí teve um dia que eu liguei para minha menina e falei para ela. Ela falou: mãe, que tem uns médicos muito bons, oftalmologista muito bom. Vou conversar com eles e jazinho eu dou resposta para a senhora. Deus é bom. Deus é bom. E aí, né, ela, no serviço dela, ela entrou em contato lá com esse médico. E não foi uns 10 minutos, ela ligou e falou: mãe, vem amanhã. O médico falou que a senhora pode vir. Médico bom demais, ela trata com ele. Os 3 filhos dela, as noras dela, a família dela de lá, tudo trata com ele. É ótimo, é uma benção de Deus, uma benção de Deus. Aí me arrumei, né? Já estava na unção de Deus, né? Buscando a Deus há muitos anos, 16 anos. E aí eu tinha ido em 10 médicos oftalmologistas. E aí eu ia num, ia no outro, e fui em 10. Eles passavam a receita para a gente fazer os exames. Porque os irmãos sabem que qualquer tipo de cirurgia, a gente tem que fazer os exames primeiro. Para depois passar pela cirurgia. E aí passou, cada médico que eu ia, foi 10. Aí eu não fazia. Aí me pergunta por quê? Porque não estava na hora de Deus. Livro de Eclesiastes 3 fala: há tempo para tudo. Para tudo. Né? Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há tempo de plantar, há tempo de colher, então há tempo para tudo. E aí, falei: estou indo. Aí arrumei e fui, né? Cheguei lá num dia, no outro. A gente foi lá para esse médico. Chegou lá, ele examinou tudo particular. Cara, mas Deus prepara tudo. Deus não deixa os dele desamparados. Deus não deixa. Os irmãos podem saber, podem ter essa certeza. Ah, mas como é que eu faço? Não, nós não dá conta de fazer nada. Mas o nosso Deus dá conta de fazer tudo por nós. E aí examinou aquelas máquinas de primeira. A minha nora está ali, ela é testemunha. Né, Preta? Ela amou os médicos e os aparelhos. E aí me examinou lá em Caldas. Ela não foi comigo, mas foi em Goiânia. E aí examinou, passava por uma máquina e por outra. E aí ela falou assim: só a catarata do seu olho esquerdo, 16 anos eu sofrendo. Do seu olho esquerdo está aproximado demais. E o olho direito também já está bem grande. Você tem que operar dos dois. Falei: Deus proverá, médico, doutor. Deus proverá tudo. Porque tudo Deus, né? Ele provê por nós. E aí, né? Aí começou ali aquele tratamento. Aí ele me deu aquele tanto de receita para pode fazer tudo enquanto é tipo de exame. Tudo enquanto é tipo. Falou: um bocado você faz na sua cidade onde você mora, eu contei. E 4 em Goiânia. Aí eu vim embora no outro dia, fiz um bocado de exame aqui. Passou uns dias, teve que ir para Goiânia fazer os 4. Era só lá. Porque ele tem uma clínica lá em Caldas, nova, e uma clínica de cirurgia é Goiânia. E aí até minha nora foi comigo esse dia dos 4 exames lá em Goiânia. É onde ela amou. É muito bem atendido, é caro? É, mas a gente quer ver o atendimento, o carinho que as pessoas têm com a gente. E aí, né? Fiz tudo.
fiz tudo e aproximei para cirurgia. Aí fui, operei dia 27 de abril. Aí deu tudo certo. Porque Deus está Deus está no controle, a mão de Deus está em cima. E quando a gente sai na direção de Deus, não precisa dos irmãos pensar, aí eu vou para um tratamento, ou vou no viagem, sei lá o que for, mas sem a direção de Deus, nada dá certo. Mas com a direção de Deus, mesmo que a gente passe luta, mesmo que a gente passe dificuldade, mas tudo dá certo. Porque a nossa bênção está lá chegando. Aí eu vou dar uns passos, não chegou, mas a bênção está chegando. E aí deu tudo certo. Aí bom, né? 30 dias de dieta. A minha dieta terminou ontem. 10 dias, a gente não pode nem conversar. Não pode lavar cabelo. Não pode lavar o rosto, só passar um paninho. É tanta coisa, não posso pegar um garfo que a gente comeu ali naquele prato. O prato e o garfo era minha menina. Ela fazia comida, punha no prato, levava. Foi 10 dias assim, mais do que um bebezinho. Eu fiquei na casa dela, sob as mãos dela. Ainda bem que além, igual eu falei para os irmãos, além dela ser minha filha, mas é as melhores amigas. É amiga assim, de você falar assim, que qual a mãe que não pode ter confiança com a filha, principalmente uma filha mulher? E qual, né, de ambas partes. Filho homem até nem tanto, nem tudo a gente pode contar, mas uma filha mulher a gente pode desabafar em tudo. Mas eu acho que eu já vi falar que nem todas, né? Mas a minha filha é uma bênção de Deus. A Preta mesmo sabe. Sempre ainda falo, o carinho, o amor que eu tenho pela minha filha, eu tenho pela minha nora aqui, ó. A minha nora, a Preta aqui. Leuzinho. E aí, bom, deu tudo certo, graças a Deus. E aí, passou esses 10 dias nessa luta. Eu lá e ansiosa, eu já contei para os irmãos aqui. Fiquei tão ansiosa que eu fiquei agoniada, querendo vir embora e não via o fundo lá da casa dela. A casa dela, muro tudo alto, né? Bom, passou essa tempestade. Aí, falei, agora passou os 10 dias, eu vou em casa. Fui lá nele, fiz 6 retornos com ele. Falei, doutor, eu quero ir lá na minha casa, eu tenho precisão, eu tenho que pagar umas contas. Não tem ninguém para fazer as coisas para mim. Pode ir, já passou os 10 dias, vim, fiquei 8 dias aqui, voltei chegasse lá, operasse. Aí eu entrei na campanha, pastor Judas. Entrei nessa campanha, mas, gente, valeu a pena. Igual aquele lindo, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer. Eu nem sei cantar ele. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. E aí, né, eu fui já preparada para fazer. Falei, mas eu não aceito, que a catarata do olho direito estava muito grande também. Ela falou, e com a idade vai chegando e com o tempo ela vai crescendo e ela cola lá no colo do útero e fica muito difícil. Tem que tirar muito rápido. A gente tinha tirado de um, né? Eu já fui preparada. Mas eu fui preparada com Deus, que eu sabia. Fui naquela fé, meu coração, ele doía. De tanto que eu estava naquela fé, eu falei, eu não tenho muita fé. Eu não gosto de falar que eu tenho muita fé, eu não tenho. Porque quem tem muita fé não passa luta. Eu falei, Deus sabe o tamanhozinho da fé que eu tenho, mas vai valer a pena. E fui naquela. Fui, cheguei lá. Oh, aleluia. Passei por aquelas máquinas todinha. Ele falou assim, Maria do Carmo, você vai ter que fazer uma cirurgia do olho direito. Mas se você quiser. Se você não quiser, não precisa não. Ela está tão pequenininha que não está dando para ver. Aí eu falei assim para ele, doutor, meu Deus é grande. Aleluia. Meu Deus é um Deus de poder, um Deus que faz milagre. E ele fez esse milagre para mim. Ele falou, amém. Aí é benção demais, foi contava a noite toda, né? Eu ocupo muito espaço. E aí, igual eu falei para o pastor Júlio, mas a pastor Josiane nesses tempos, que eu, de uns tempos para cá, estou vivendo o livro de Salmo 121, né? Eleva os meus olhos para os montes. De onde que vem o meu socorro, né? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E aí eu fiquei crendo naquilo, né? E aí quando ele falou assim, eu falei para ele, de Deus para ele, amém, amém, amém. Aí
Então fica à vontade. O dia que você resolver querer, não tem precisão. Esses papéis que você vai levando, um monte, né, de exame que eu tinha feito, esses exames que você vai levando, você pode guardar. Eu faço a cirurgia, mas se você quiser. E quando? Tudo por esses exames aí. Falei, tá bom. Peguei os papéis, dei um abraço nele. Ele gosta mais de abraçar e eu amo o abraço. Eu amo. E aí, né, vim embora, né? Vim embora, fiquei só uns 2 dias na casa da minha menina, vim embora. Aí quando foi antes de ontem, esses médicos que veio aqui, né? 2 dias, eu falei, eu vou tirar a dúvida. Porque a gente gosta de ser muito duvidoso. Falei, eu vou, porque ele falou que está muito pequenininha, não precisa. E aí eu fui, sabe? Mas fui sorrindo. E cheguei lá, aquela turma de irmã. E nós sentou tudo junto assim. E vai conversar. E eu não calava e sorria, glorificando. Ela falou, Maria do Carmo, o que deu no você? Falei, não, eu sou desse jeito. O dia que eu estou triste foi o dia, quinta-feira que eu estava aqui. Bebeu. Saía mais irmã parecida que sabe da coisa. Bebeu calmante, vim para a igreja, esmoleci aqui e virei um trapo. Eu olhava o pastor Gildo e vontade de falar para ele, não adianta arrumar um obreiro para me levar. Isso foi quinta. Mas me levar lá em casa, o olho não abria, pastor Júlio. Eu não gosto de ficar com o olho aberto na hora da pregação. A gente tem que concentrar, né? Porque a gente aprende que as coisas de Deus é na palavra. E aí, né? Mas aí quem diz, eu gosto de fechar o olho. Mas eu não abria. O problema é que o olho não abria mesmo. Gente, se eu for contar, eu não vou... Bom, até por aí. Bom, e aí eu fui sexta-feira, né? Fui antes de ontem, mesmo, que hoje é domingo, né? Fui tão ansiosa que me chamasse. Que é o dia todo lá, mas valeu a pena. E eu sabia, dentro de mim tinha, meu Deus, me contando que não ia dar nada. Aí quando chegou a minha vez, me chamou. Passou pelas máquinas. Aí o doutor falou assim, Maria do Carmo, quem falou que você tem catarata no olho direito? Falei, 10 médicos já falou. E o último foi o que me operou do meu olho esquerdo. Falou, você não tem nada. Seu olho está limpinho. Você não precisa de fazer. Aí ele falou assim, daqui 6 anos você pode fazer outro exame. Mas não vai gastar nem daqui 6 anos. Está limpinho, você pode ir embora tranquilo. Gente, eu confesso perante o meu Deus, que eu glorifiquei a Deus ali. Eu não cansava, falei, meu Deus, muito obrigado. Deus, eu não tenho palavra para te agradecer, meu Deus. Falei, Deus, obrigado, papai. Ele ficou assim me olhando, pôs a mão no meu ombro e falou assim, vai nessa fé. Falei, amém, você fica nessa fé aí também. Você precisa de ter essa fé também. Aí ele falou assim, pois é, seu olho está limpinho, você pode ficar tranquilo. Falei, eu já estou tranquilo. Então valeu a pena esperar, e valeu a pena fazer a campanha, e vale a pena. E uma coisa eu vou deixar, quem sou eu? Que a gente hoje não manda nem filho, mas eu amo essa atitude que Deus deu para o pastor Judes. Termina uma campanha, Deus usa ele para fazer outra. Campanha é coisa de Deus. Terminou uma campanha, Deus usa ele para fazer outra. Não para não, pastor Judes. Deus colocou essa obra nas tuas mãos, porque é de Deus, viu? Eu sou um homem de Deus, a pastora é uma mulher de Deus, continua. Viu? Vai em frente, que a obra que Deus pôs na tua mão é grande demais e ela é perfeita. E vai nessa fé. É homem de Deus que na hora dos apuros, das dificuldades, pode ligar para ele, mesmo que eu estava até em outra igreja. Convidei os meus pastores de 2 igrejas que eu estava por aí. Não foi ninguém. Não foi. Socorrer meu filho. Deus me usou e eu fui e orei para ele, ele ficou curado e ficou liberto na hora, que é meu filho, marido dela. Ela está ali de testemunha. E aí, sabe o que? Eles não foi, sabe? Onde eu estava, os pastores. Eu liguei para ele, ele foi na hora. Então, se fosse uma dele ter divisão, ele não ia, porque eu não estava nem congregando aqui. Eu não era nem membro. Mas ele não escolhe qualidade, não. Entendeu? Ele escolhe o que Deus colocou nas mãos dele para ele fazer. Então, agradeço a Deus e a oportunidade. Glória a Deus! Glória a Deus, amém? Esse Deus é Deus de provisão, né? Uma Maria tem muito testemunho ainda para dar, uma mulher de fé que o Senhor sempre tem abençoado, né, Maria? Que Deus continue abençoando a vida da senhora mais e mais. Pastor Valdomiro, vamos ouvir o pastor Valdomiro, está com a oportunidade de deixar uma saudação nessa noite, amém?
Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quantos que estão alegres com o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Eu também estou muito alegre com o Senhor, com mais esta oportunidade que Ele nos concede, de estarmos aqui reunidos para adorar o nome santo do Senhor. E falar do amor do Senhor, falar das tuas maravilhas. É o que nós precisamos de falar, né? Para não ficar só nas minhas palavras, vou ler um versículo. Glória a Deus. Dia da graça. Salmo Ezequiel 37. O Senhor levou Ezequiel num vale de ossos secos, muito grande o número de ossos secos. E rodeando em volta daquele vale de ossos secos, o Senhor lhe perguntou: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? E ele disse: Tu sabes, Senhor. Então o Senhor disse: Profetiza, Ezequiel, sobre esses ossos secos. E ele profetizou, ele disse: Osso seco, eu ouvi a voz do Senhor. Então aqueles ossos foram se levantando, encaixando osso com osso, cada um no teu lugar certo. Criou neve, criou carne, estendeu pele, mas faltava fogo de vida. Então o Senhor disse: Profetiza, Ezequiel, vento forte venha dos quatro cantos da terra e sopra o fogo de vida. Então naquele momento veio um vento forte e soprou fogo de vida. Foi um exército muito grande na face daquele vale, e aquele exército simbolizava o povo de Israel. Minha gente, a palavra do Senhor, ela é valiosa. A palavra do Senhor, ela tem poder. Aqueles ossos secos, ele não tinha esperança nenhuma de vida. Não tinha esperança nenhuma de vida, porque estava sequíssimo. Mas o nosso Deus é Deus de providência. O nosso Deus, quando Ele opera, nada pode impedir. Quando nós colocamos qualquer um problema na presença do Senhor e nós confiamos, Ele faz a obra, porque Ele é Deus das providências. Então nós devemos ficar sempre atentos na presença do Senhor e sempre buscando mais e mais da presença dEle, porque o segredo é entrar para o seu quarto e fechar a porta e falar com o seu Deus em secreto. Aí Ele vai ouvir o seu clamor, porque Ele é Deus de providência. Eu quero dizer para os irmãos que nesta noite nós estamos aqui reunidos para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós estamos aqui para buscar a presença dEle, buscar a presença do Espírito Santo. Esta é a verdade. Porque quando nós reunimos na casa do Senhor, a força é maior. Porque como está escrito, uma andorinha só não faz verão. Quando nós reunimos na casa do Senhor, a força é bem maior. Porque um fala em língua aqui, outro fala acolá, e o fogo vai pegando. Quanto mais glória sobe, mais glória desce. Esta é a verdade. Então nós devemos estar sempre reunidos na casa do Senhor para buscar a presença dEle e adorar o nome dEle. E eu agradeço a oportunidade, as palmas, louvo o Senhor. Glória a Deus, amém? Depois que o pastor Valdomiro fala, eu fico até com vergonha de pegar o microfone, a vozona, né? Aleluias. Abençoado pastor Valdomiro, né, pastor? Pastor Valdomiro, terça-feira passada, trouxe uma palavra aqui, abençoada, amados. Homem de Deus.
E que pessoas assim eu sempre presto bem atenção, porque eu sei que tem uma experiência na presença do Senhor. O pastor Valdomiro deixou uma palavra e novamente falando para a igreja, está junto com a gente, ombrando aí essa caminhada, faz parte desse ministério, e que Deus vai estar honrando ele cada vez mais para estar ministrando a palavra aqui junto conosco nessa caminhada, amém? Pega as vossas Bíblias nas vossas mãos, coloca de pé em nome de Jesus. Vamos continuar ouvindo a voz do Senhor, amém? Abra comigo no livro de Juízes, amados, no Antigo Testamento, mais para o começo aí da Bíblia, livro de Juízes, capítulo 7 e versículo 1, amados. Livro de Juízes, capítulo 7 e versículo 1. Logo após Deuteronômio, Josué, Juízes. Amor maior não há, minha vida pra te adorar, sem nada em troca pedir, se fez sacrifício por mim. E eu, quem sou eu pra chamar de Pai o grande Rei dos Reis? Juízes capítulo 7 e versículo 1. Na cruz se entregou por mim um pecador. Sou alvo desse grande e poderoso amor. Aleluia, amém, amados? Quem encontrou, diga glória a Deus. Fecha os teus olhos, se você for, coloca a tua mão direita sobre a palavra do Senhor. Eleva os seus pensamentos a Deus. Vamos mais uma vez falar com Ele. Pai, traga a revelação da tua santa palavra, Senhor. Pois através, Senhor, desde o começo deste culto, através de cada irmão, de louvor, adoração, testemunho, palavra do Senhor, o Senhor vem falando conosco, Pai. Que o Senhor é Deus de maravilhas, Deus de provisão. E pedimos ao Senhor, Pai, nesse momento, continua falando conosco, mesmo sem merecer, me usa para falar com a tua igreja, no mais profundo do coração de cada um. Que nós possamos sair daqui hoje, Pai, crendo, Deus, que encerramos uma campanha, Senhor, lutando, meu Pai, com coragem, Senhor, encerrando uma campanha, Senhor, crendo até o fim, Senhor, que o Senhor é Deus de provisão. E que maravilhas ainda veremos, Senhor, como já estamos vendo, mas veremos muito mais em nome de Jesus. Então fala com a tua igreja através dessa palavra, mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Pode ser sentado, orando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Acompanhe a palavra do Senhor, amados. Nós vamos ler o texto, em seguida nós vamos meditar naquilo que Deus tem nessa noite. Versículo, Juízes capítulo 7, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Gideão, os primeiros subtítulos, Gideão com 300 homens vence os midianitas. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava para o norte, no vale, defronte do outreiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Versículo 3: aprego-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido, medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ali ficaram. Versículo 4: disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, fazei-os descer nas águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele a quem eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer aos homens as águas. Então o Senhor lhe disse: todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, assim porás à parte.
como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam a água com a mão à boca, 300 homens, e todo o restante o povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente, todo que se retire, cada um para o seu lugar. Diga glória a Deus. Para um minutinho em nome de Jesus, para que você entenda a palavra. Essa palavra é enorme, amados, mas até aqui já dá para a gente entender, e preste muito bem atenção para você entender como que Deus é maravilhoso no seu realizar e no seu agir. Para que você entenda melhor, a gente está lendo aqui falando de um homem chamado Gideão, mas num capítulo atrás, do versículo 6 em diante, a Bíblia vai dizer que sobre Israel é um povo, esse povo aqui é um pouco à frente daquele povo que foi liberto do Egito, que Israel, que Moisés conduziu, logo Josué também conduziu, e ali seguiu a caminhada. Aqui é onde a gente está lendo em Juízes, a Bíblia diz que é um povo que vem crescendo, a nova geração, filhos, e nesse momento agora, a Bíblia diz que houve um tempo que Israel, ele se deixa a presença do Senhor, ele deixa a casa do Senhor, deixa a presença do Senhor, e começa a andar segundo as suas vontades próprias. E a Bíblia diz que então, espiritualmente, para você entender melhor, eles começam a plantar fora da presença do Senhor. Um povo que viu Deus libertar do Egito, um povo que viu Deus conduzir, viu Deus direcionar, viu Deus prover, viu Deus fazer milagre. Um povo que sabe que os pais viveu o melhor do Senhor, mas agora nesse momento se desviou da presença do Senhor. Porque como a gente sempre fala, mas nós seres humanos não somos super-heróis. E não é título, nada que pode impedir da gente cair, a não ser vigilância na presença do Senhor. Um povo que não vigiou agora está fora da presença do Senhor, e a Bíblia diz que eles plantam daquela forma. E daquela forma que eles plantam, a Bíblia diz que eles caem na mão do inimigo, caem na mão dos midianitas. E a Bíblia diz que Israel vai ficar 7 anos nas mãos dele. Olha só para você entender o que é que Deus fez aqui na frente. Por isso que eu estou vindo lá de trás. 7 anos o povo está na mão dos midianitas. E sabe o que que acontece? Israel plantava, cuidava, regava, mas quando chegava o tempo da colheita, os midianitas, os inimigos vinham e faziam como se fosse um arrastão. Os midianitas vinham e pegavam toda a colheita. Sabe, um povo que lutou, você planta, você luta, mas no momento da colheita o inimigo vinha e pegava. E a Bíblia diz que durante 7 anos seguia assim. Mas aquele povo era um povo de Israel, um povo selado, um povo separado pelo Senhor. Mas a gente precisa entender, amados, a gente tem uma identidade, a gente carrega o nome como cristão, mas se a gente não vigiar o que a gente planta, a gente colhe amanhã. A gente muitas das vezes pode pensar que pode dar certo sem o Senhor. Amados, não dá certo. É aquele momento que Israel está vivendo agora, deixou o Senhor à parte, e vão viver 7 anos na mão do inimigo. Tem aquela sensação que plantou e nasceu, sabe? E via nascer. O povo até plantava, via nascer, crescia, dava uma plantação linda. E sabe aquela sensação de que alguém que está no mundo lá fora, deixou o caminho do Senhor, vê crescer e está falando, está vendo? Nem precisava de estar na presença do Senhor. Eu nem precisava de buscar a Deus como tanto fala. E assim crescia. O povo não andando na presença do Senhor, crescia e dava frutos. E as plantações, os trigos, tudo que eles plantavam, amados, tudo lindo. Mas sabe o que a palavra diz? Tudo dava certo. Mas no momento de colher, que é o mais importante da nossa vida, que era o mais importante, a Bíblia diz que o inimigo vinha e pegava. E o sentimento de frustração era o mesmo. E durante 7 anos o povo de Israel está vivendo assim. A Bíblia diz que chega um tempo, não é o Senhor que castigou, não é o Senhor que mandou os midianitas entrar lá. A Bíblia diz que foi a atitude deles mesmos que deixou com que abrisse uma brecha sobre o povo de Israel. Foi sair da presença do Senhor que houve a brecha. E a Bíblia diz então que durante 7 anos, mas de repente os filhos de Israel, uma geração mais nova, que a lembra e ouviu falar do que Deus fez lá atrás, começa a dobrar os joelhos. A Bíblia diz que completou 7 anos, e agora um povo, uma geração mais nova, dobra o joelho e começa a clamar a Deus e dizer: Senhor, a gente já ouviu tanto do que o Senhor já fez milagres. Senhor, a gente já ouviu tanto que o Senhor é Deus. Socorre a gente. E começou a crescer o clamor, amados. E sabe o que a palavra diz? Que não importa a situação,
o que chama a atenção é continuar orando e clamando a Deus. Que não importa a situação, o que se passou, o que viveu, o que está passando, ou qual é o problema, o segredo é ainda a oração. Olha para esse irmão que está do lado, diga para ele: a oração, diz para ele, a oração ainda é a chave da vitória. Aleluia. Glorifica bem forte o santo nome do Senhor. Mas preste bem atenção, porque ainda vai mais adiante o mover do Senhor. E Deus envia um profeta, então atende a oração, e Deus diz para ele assim: ó, Israel, eu estou ouvindo o teu clamor, a tua oração. E a Bíblia diz então que envia um profeta. E sabe o que vai acontecer? Num dos certos dias, a Bíblia vai falar de um homem chamado Gideão, e que ele já está num tempo da colheita, sabe? Mas alguém que já vem vivendo 7 anos na mesmice, é bem certo que ele já está esperando. Nós estamos colhendo, mas daqui a pouco, vivemos 7 anos para trás com o inimigo pegando tudo, tirando. É bem certo que vão imaginar que Gideão, com todo o povo de Israel, deve estar pensando: peraí, chegou o tempo da colheita. Porque no capítulo 6 a Bíblia vai dizer que Gideão estava malhando o trigo no lagar, malhando, batendo ele, como se os irmãos que são mais de idade que conhecem como era bater arroz. Hoje o costume muitas das vezes com feijão para bater, ou seja, malhar. Assim Gideão estava lá no campo, ou seja, vamos dizer na linguagem hoje, na fazenda, na roça. Gideão está lá malhando o trigo, e a Bíblia diz que ele estava malhando e correndo, acelerado, esforçando. Por quê, pastor? Porque ele já vinha vivenciando 7 anos dele malhar o trigo, preparar tudo, mas de repente os inimigos chegam e pegam tudo. E a Bíblia diz que mais uma vez ele está malhando o trigo para guardar e esconder do inimigo. Sabe o que chama a atenção? Antes de chegar bem aonde ainda o Senhor mais quer falar, a gente precisa entender e colocar no nosso coração que não importa o tempo, o bom cristão, ele ainda vai andar em vigilância. A gente precisa aprender agora com Gideão, que não é porque 7 anos o inimigo vem tomando, que ele ainda não vai acreditar que ele pode esconder o que Deus deu para ele, que ele pode guardar. Sabe o que é esse guardar? Vigiar. Não importa se ele já é adulto, se ele já é um homem, ou seja, já experiente, não importa se o inimigo vem 7 anos tomando ou não, ele está malhando o trigo, batendo ele, separando para guardar e esconder, porque ele entende o que Deus deu para ele, ele tem que guardar. Mas o que muda na nossa vida, sabe o que acontece demais, e que eu tenho crescido no meu coração e vou levar até o último dia de vida, que não é tempo de cristão, tempo de igreja ou idade de crente que faz cristão ficar de pé. Não é tempo de experiência ou anos ou quanto tempo eu já tenho de crente que eu vou ficar dando bobeira com aquilo que Deus me deu. Eu preciso entender que tudo que Deus me entregou, eu preciso vigiar, guardar, entender que eu tenho que vigiar, porque Deus falou o quê? Guarda o que é teu para que ninguém toma. Guarda esta unção. Deus está dizendo que Ele proveu na tua vida. Guarda essa presença. Vigia com aquilo que Deus te entregou. Vigia com esse chamado. Vigia com esse poder que Deus colocou nas tuas mãos, que aonde toca prospera. Continua guardando. Não importa o ano que se passou. Seja um cristão de vigilância no Senhor. Aleluia. Sabe a forma que Gideão tá? Porque vai aparecer um anjo para ele, e ele vai questionar o anjo. Então já posso arriscar, e é bem certo que a Bíblia diz, ele estava contrariado, ele estava revoltado, mas ele estava ali esforçando. Eu vou continuar acreditando que eu posso cuidar daquilo que Deus deu. Eu posso ainda acreditar que não importa quanto tempo que o inimigo vem se levantando, eu posso acreditar que Deus deu, eu vou conseguir. E ele estava lá malhando o trigo para guardar, para esconder. E a Bíblia diz que o Senhor fez uma promessa alguns dias atrás para Israel, que ia enviar alguém para lutar. E a Bíblia diz que de repente debaixo de uma árvore aparece um anjo. E esse anjo observa Gideão malhando o trigo, em forma de uma pessoa, em forma de ser humano. E a Bíblia diz que aquele anjo está olhando, e de repente ele fala com Gideão. E quando ele fala com Gideão, ele fala: Gideão, eu sou enviado do Senhor para te levantar hoje. A Bíblia diz que primeiro, como o Gideão já está há um bom tempo plantando, lutando, colhendo, mas não pega, ou seja, não tem o prazer de guardar a sua colheita, porque os inimigos vêm tomando por causa de uma brecha. A Bíblia diz que ele questiona, que ele fala: como que é o Senhor, mas tanto tempo que a gente está assim.
Os nossos antepassados, meus pais, falaram tanto do Senhor, Deus. Falaram tanto das tuas maravilhas. E hoje o Senhor continua falando com ele: Gideão, levanta-te porque eu te separei. E você vai conduzir esse povo a vencer os midianitas. Eu creio que quando a palavra diz que ele fala que vocês vão vencer os midianitas naquele tempo eram um exército que não dá para contar. Sabe quando você pode olhar para um exército e não conseguir contar, que você mistura a conta, já foi muito. Não dá para separar, nem para dividir um pouco, porque não dava para contar. A Bíblia diz que quando eles vinham para pegar o que era de Israel, era como gafanhoto. Era onde passava, nada sobrava. E sabe o que Israel ia fazer? Plantar de novo. Mas sabia que a colheita o inimigo ia pegar. A gente precisa entender que essa colheita o inimigo pegava por causa de deixar a presença do Senhor lá atrás. Não vai adiantar o nosso tempo, passar anos na presença do Senhor, e se eu deixar a presença de Deus, tudo que eu plantei o inimigo vai colher, amados. Tudo que eu plantei na presença do Senhor vai ficar perdido. Eu costumo ir muitas das vezes além, quando falo de salvação, que eu posso estar aqui hoje nessa batalha. Se eu deixar a presença do Senhor amanhã, e Jesus voltar amanhã, o Senhor não vai trazer em consideração todos os cultos que eu preguei, quanto tempo que eu fiquei na presença do Senhor. Não importa se eu ainda jovem, tenho 10, quase 15 anos na presença do Senhor, de servo, eu perco tudo, amados. Foi o que Israel estava vivendo naquele tempo. Sabe o que é isso? Então Gideão se posiciona, e Deus fala, continua falando para ele. Gideão começa a dizer: Senhor, é o Senhor mesmo. Deus faz prova com ele ali, ele faz prova com Deus, e Deus mostra ser Deus na vida dele. Esse momento que chega agora, a Bíblia diz que fala assim: Gideão, levanta um povo, levanta uns homens escolhidos e você vai para a guerra. E quando Gideão chama, aparece 32 mil soldados. A Bíblia já dá um número porque dá para contar, mas o exército inimigo não dava para contar. Não dava nem para, ou seja, olhar e tentar calcular, porque era enorme. E Gideão já pensa: vai ser difícil lutar com 32 mil. Mas sabe o que Deus fala para ele? Gideão, eu vou te dar a vitória, mas esses soldados que estão do teu lado ainda é muito. Mas espera aí, se não dá para lutar com 32 mil, o Senhor ainda está falando que é muito. E Deus fala: é muito, Gideão. Eu preciso que você grita no meio deles. Se alguém deles estiver com medo e não quer lutar, que volte para casa. Amados, quando Gideão grita no meio daqueles soldados e diz assim: o Senhor mandou falar, se alguém estiver com medo e não quiser lutar, volta para casa. A Bíblia diz que mais da metade, 22 mil, abaixou a cabeça e falou: ó, Gideão, eu era um desses, tchau, e voltou para casa. Mas se não dava para lutar com 32 mil, ainda deixa 22 mil, deixa ele, e Gideão fica só com 10 mil. E sabe como que Deus ainda vem para Gideão e fala assim: Gideão, ainda é muito soldado do teu lado. Oh glórias. Eu creio que nas contas de Gideão ainda está pensando assim: não estou entendendo o Senhor. Eu não estou acreditando, porque se 32 mil na lógica humana não dava para lutar, imagina com 10 mil. Imagina com um pouco, porque o Senhor está mandando tirar, Senhor. Eu imagino que ele olha para aqueles 22 mil soldados saindo, e aquela vontade de falar assim: volta para cá. Não vai não, já estava difícil. Sabe por quê? Muitas das vezes na nossa caminhada de cristão, tem coisas que não é para a nossa vida, e a gente ainda está querendo chamar para trás. Na nossa caminhada de cristão, Deus está dizendo assim: estou dando livramento, ou tirando o que não cabe para a vida de um cristão, para andar na presença do Senhor. Não cabe aquele pecado. E muitas vezes o cristão não queria que voltasse para trás. Não cabia aqueles soldados do lado de Gideão para dar vitória para ele. A gente precisa entender uma coisa, amados. A gente não apenas serviu um Deus. Deus assumiu a tua vida como um pai. E quando Ele assumiu a nossa vida como um pai, Ele assumiu como nós como um filho. E se é pai para filho, Ele cuida. E sabe quando um pai sabe olhar aquele coleguinha e ver que aquele coleguinha como olha para um filho, só para eu citar um exemplo, e o pai e a mãe sabem que não é uma boa caminhada para aquele filho? Porque pai e mãe é assim. Eu lembro ainda de muito criança, minha mãe falava: não é bom meu filho ter amizade com fulano. Não é bom meu filho andar ali daquela forma ou ir nos lugares que está indo. E a gente é teimoso. Se for jovem então, que a gente acha que a idade, que nós somos donos da cocada preta, nós somos certos em tudo. Quando a gente pega uma idade de juventude, de rebeldade, na verdade. E aí a gente não entende, mas o olhar da mãe e do pai, Ele sabe. E Deus, da mesma forma, quando Ele assumiu a tua vida, que você aceitou, Ele sabe o que cabe a estar do teu lado. Ele sabe quem é para estar do teu lado orando junto contigo. Não é alguém que na mesma hora fala: eu vou te ajudar, mas quando vira as costas não ora. Não é alguém assim, é Deus que ainda prepara para Gideão agora soldados que vão lutar do lado dele.
Deus, Ele é um Deus de provisão, que no meio de 32 mil, o que eu não vejo, Ele vê. Você está conseguindo entender? Ele é um Deus de tamanha provisão, que eu estou querendo, ou seja, ir com o maior número. Mas Ele está dizendo que quem dá vitória é eu. Não é o maior número que vai te dar vitória. Não é a quantidade que vai te fazer vencer. Ele é Deus de provisão. Então quando se fala de provisão, não adianta eu ficar fazendo conta de números. Não adianta eu querer ficar entendendo os cálculos do Senhor. Espera aí que eu vou tentar entender aqui como que Deus está agindo. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Se a gente se aprofundar, fica louco e não vai entender. A gente só entende o propósito quando passa. Não sabe como que aconteceu, mas viu Deus dar vitória, aleluia. Não sabe como que aconteceu o milagre, mas como a irmã Maria falou, o médico olha e fala: eu vi naquele dia que tinha, mas hoje não tem mais. Não sei, não tem, não aconteceu no exame. Sabe o que é isso? Provisão. É o homem olhar e não entender coisa que só vem de Deus. É Gideão falar: peraí, já está difícil de lutar com 32 mil. Aí Deus fala: não, 32 mil na verdade é muito. Volta 22 mil para casa. E Deus ainda vai e fala para ele: só sobra 10 mil, amados. E Deus vai falar para ele: Gideão, está muito perto de chegar a hora da luta, mas 10 mil ainda também é muito. Oh glórias. 10 mil também é muito. Às vezes a gente fica querendo entender o Senhor, não é verdade? O Senhor está dizendo nessa noite: chegou pessoas que querem entender a vontade de Deus, querendo entender por que está pedindo o Senhor, e o sentimento parece que Deus está tirando, querendo entender o mover do Senhor e não está compreendendo. O Senhor está dizendo que chegou pessoas que nessa noite que quer entrar nos cálculos do Senhor e entender, e não vai entender o mover do Senhor. A gente precisa entender, amados, é que o Senhor, Ele sabe o que faz nas nossas vidas. A gente só precisa entender que se Ele é Deus de provisão, vai acontecer contra a minha lógica. Se é provisão, vai acontecer contra a minha lógica e no tempo dele, aleluia. Deus fala para Gideão: 10 mil também é muito. Gideão, desce lá para as águas, desce para o corpo, porque lá eu vou dizer quem que vai contigo. Oh, aleluia. E quando Deus chega lá, Deus fala assim: eles vão sentir sede. Gideão, mas preste atenção, porque muitos vai trazer a água até a boca, mas muitos vão dobrar e vai chegar a boca até a água. E a Bíblia diz que quando ele chega naquele rio, e assim faz, Gideão percebe que um está trazendo a água até a boca e bebendo, está com sede, mas muitos ali dobrou os joelhos e colocam o rosto na água. E Deus fala para ele: Gideão, isso aí só foi um sinal para mim te mostrar. Aqueles que trouxeram a água até na boca, esses irão contigo. E sabe o que a Bíblia diz? No meio de 10 mil, só 300 que trouxe a água até na boca. É bem certo que Gideão queria ouvir o contrário, que os outros que era para ir com ele. A gente muitas das vezes quer sempre ouvir o contrário do Senhor, né? A gente muitas das vezes quer sempre temar contra Deus. A gente sempre quer ir na nossa lógica. Mas quando a gente quebra a cara lá na frente, a gente fala que foi o diabo. Não foi a gente, não foi nós. Não foi nós que queríamos ouvir o Senhor. Aí tudo é o diabo, tudo é o diabo. E o diabo está lá falando: opa, essa aí não é minha. Essa aí eu não estava na direção. E às vezes a gente quer esconder. É muito mais fácil, se algo acontece no meu ministério, às vezes eu apontar para a pastora, que é minha esposa, do que assumir que é eu. Sabe, nós seres humanos temos essa facilidade. E Deus está dizendo para ele: Gideão, é totalmente contra a sua vontade mesmo. Esses 300 que trouxe a água na boca, eles irão lutar contigo, porque eu serei provisão. Aleluia. Sabe o que chama atenção? É que Gideão então fala: assim seja, Senhor, porque está acreditando na provisão de Deus, está acreditando que quem dá vitória é o Senhor. Deus já tinha falado para Gideão: eu não vou deixar ir 32 mil, porque quando vocês vencer, quando eu der vitória, Deus já tinha feito uma promessa: quando eu der vitória, Deus falou para eles: de Israel pode dizer que faz força dos próprios braços. Se o Senhor olhar no nosso coração e ver que a gente não vai dar glória a Deus em cima daquilo que você está pedindo ao Senhor, Deus não vai entregar, amados. O Senhor olhou para aquele coração, para aqueles 32 mil soldados, e viu que muitos ali iam contar quando voltasse para casa com a vitória e gritar assim: ó, a gente foi forte, eita, nós vencemos, a gente pôde sozinho. Aí Deus foi olhar: 22 mil está com esse pensamento, volta para casa.
De repente Deus olha no meio de 10 mil, mas uma rica está com esse pensamento. E Deus falou, volta para casa. Só tem 300 que está confiando no Senhor, que está pronto a agir pela vontade de Deus. Eu não sei que forma você chegou aqui. Você está fazendo os cálculos, você está juntando um jeito, você está querendo ver que forma que Deus vai agir. Só que Deus está dizendo assim para ti, que Ele não age do nosso jeito. Ele vai tirar da onde não tem. Ele vai abrir porta da onde não tem porta. Deus está dizendo para ti, você tem vivenciado e passado uma campanha de provisão, não de natural. Vou te dizer novamente, de provisão, não do natural. Deus está dizendo, Ele é provisão para a tua casa. A prepara para viver o que o homem ainda não viu, o que os olhos não viram, ouviram, não ouviram, jamais penetrou em coração humano. É o que Deus recanta lá, banda gostei, tem para a igreja que o ama, aleluias. Só quem crê glorifica o Senhor. Deus mostra para Gedeão que não é bem assim na caminhada dele. E Deus fala para Gedeão, só tem 300 para ir contigo, Gedeão, e vai com eles. E sabe o que acontece? Gedeão então marcha com aqueles 300. Deus ainda até vai falar para Gedeão, Gedeão, eu sei que você está com medo, porque Deus sabe que a gente sente medo. Deus sabe que você não é super-herói, mas Deus sabe que a gente pode se esforçar. Isso a gente pode. A gente pode se esforçar, a gente consegue. O Senhor nos fez inteligente, o Senhor nos fez com força, o Senhor nos fez com coragem para lutar pelos objetivos. O Senhor nos deu um raciocínio de buscar e ser sempre andar na honestidade, procurar ser melhor, procurar dizer para o Senhor, Pai, não está fácil, mas eu estou sendo sincero para o Senhor, eu quero lutar para melhorar, Senhor. Ele sabe. E ele sabe que Gedeão sente medo. Sabe o que ele fala para Gedeão? Gedeão, disfarça e desce lá no meio dos inimigos. Naquele tempo os inimigos acampavam perto um dos outros antes de começar a batalha. E Gedeão desce disfarçadamente. Sabe o que ele vai ouvir? Tem 2 soldados inimigos conversando, dizendo assim, olha, eu tive um sonho nessa noite, que um pão se levantava na tenda do nosso chefe, e ali vencia o nosso chefe. E o outro próprio inimigo diz assim para o outro, ó, vou ser sincero, esse pão aí, esse trigo, ele é Gedeão. Aquele homem serve o Senhor, a gente não vai vencer ele. E Gedeão sabe da onde? Disfarçadamente, pertinho daqueles soldados. E Gedeão consegue, sabe o que Deus fala para ele? Deus leva ele dentro do meio dos inimigos para falar para ele que Deus ia dar vitória. Deus usa o próprio inimigo para falar perto dele que Deus estava já mostrando até para os inimigos. Sabe qual que é a nossa falha muitas das vezes de cristão? É o inimigo bater o pé, a gente abaixar a cabeça, não vai dar certo. Até Satanás sabe que quando tu dobra os joelhos, vai vir provisão. O medo é dele de você orar. O medo do inferno é que você se posiciona para orar. O medo é que você se levanta e fala, eu creio num Deus que já deu tudo certo, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou crer. Esse é o medo do inimigo. Mas tudo que ele quer que a gente sabe o que? Abaixa a cabeça e fala, eu sou um coitadinho, pastor. Eu não consigo, pastor. Eu nem sei se eu fui chamado mesmo, pastor. Sabe, a gente tem esse complexo sim de inferioridade na nossa carne. Mas o Senhor falou para Gideão naquele dia, tem muitos que estão com medo e não querem ir, Gideão, manda voltar para casa. O Senhor Deus está dizendo, quer viver a provisão? Então não fica olhando o natural não. É só olhar para o Senhor e seguir para essa batalha. Sabe o que é isso? Olhar somente para Deus. Deus tem como vencer na lógica humana de forma alguma. O sentimento é que Deus tirou de nós, mas na verdade Deus estava colocando, Deus estava entregando. Na vida de um cristão a gente precisa entender que o sentimento de perder a gente está ganhando, aleluia. Que o sentimento que a gente está perdendo, a gente está tendo vitória. O que Paulo diz? Que quando estamos fracos é que estamos fortes. Nunca será na nossa lógica, sempre vai ser na lógica do Senhor. Quando eu olho e penso, quando eu estou fraco, é naquele momento que a gente dá lugar 100% para o Senhor. Quando a gente está pulando para cima, está dizendo que a gente é forte, amados, sempre a nossa mão entra ali um pouquinho e limita Deus. A gente acha que a gente pode, não precisa de 100% do Senhor, mas quando a gente vê que não tem saída, é 100% Deus. Aí é que a gente entende
que o Senhor falou que muitas das vezes a gente vai olhar e quando estamos fracos é que estamos fortes, e que o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Está com medo de batalhar? É aí que Deus vai agir, porque Ele está entendendo que você não vai dar glória para si mesmo. É aí que Ele está entendendo que a gente não vai acreditar que foi os nossos braços, foi o Senhor na história. Não tem jeito de vencer, pastor. É aí que Deus quer entrar na história. Você olhou e falou: não tem jeito, pastor, do milagre acontecer, não tem jeito de viver, não tem jeito de vencer, pastor, nem sei como vai acontecer. O ambiente está maravilhoso para Deus, está perfeito para Deus agir. E a gente acha que o ambiente perfeito é quando a gente está lá em cima. O ambiente perfeito é quando a gente nunca vai tirar a glória do Senhor. Como o pastor Valdomiro citava aqui na terça-feira passada, o Senhor não divide a sua glória. A gente precisa entender isso. O Senhor nunca vai dividir a sua glória. Homem nunca fez e nunca vai fazer, mas Deus faz na vida do homem. Você precisa entender que a gente mesmo sozinho não vai fazer, mas Deus vai fazer na nossa vida. Deus vai fazer em ti. Deus ainda usa, Deus ainda transforma. Você precisa entender que Deus ainda faz milagres, Deus ainda unge, Deus ainda consagra, Deus ainda cura, aleluias. Deus ainda é Deus de provisão, amados. Deus está querendo despertar a gente nesse encerramento de campanha e entender que a gente pode chegar no monte, ter preparado o altar como Abraão, ter colocado a lenha, e ainda que não seja a nossa vontade em cima do altar, Ele ainda é provisão para colocar a vontade dEle no nosso lugar. Abraão coloca o filho sangrando no coração, mas quando ele levanta aquele cutelo, como a gente viu aqui no começo da campanha, 7 domingos atrás, o Senhor falou: não toca, Abraão. É até aí que eu queria ver. Eu não queria o teu filho, eu queria a tua fidelidade. Eu queria ver se você até o último momento você ainda crê que há provisão. Está subindo o monte, o filho olha para Abraão, oh glórias, e vai dizer: Abraão, pai, eu já estou aqui, estou vendo o senhor com o cutelo, com fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro? E Abraão nem disfarça. Abraão não fica inventando historinha, já fala direto: Deus proverá para si. É um jovem, não pegou, mas ele poderia ter pegado e pensado: para mim, então é eu. Mas o Senhor, Abraão já foi direto. Mas Abraão também vai com sabedoria. E o Senhor, e Abraão fala para ele: Deus proverá para si, meu filho. Ele sobe o monte crendo. Ele caminha 3 dias para o monte, não saindo da palavra, mas voltando no tema da campanha. Ele caminhou 3 dias para chegar naquele monte. 3 dias deu tempo demais para o diabo trabalhar na cabeça dele. 3 dias, porque o Senhor não fica tirando o inimigo de soprar na nossa mente, não, amado. Ele sopra. Eu já falei isso aqui: o inimigo nem sempre livra, o Senhor nem sempre livra a gente da cova dos leões, não, mas Ele livra a gente lá dentro. Ele nem sempre livra do poço, mas dentro do poço Ele dá livramento. O Senhor não estava segurando o inimigo de não falar na mente de Abraão, mas é bem certo, ele é ser humano, bem certo que o inimigo durante esses 3 dias andando, um homem de idade, falando assim: olha, pode ser coisa da sua cabeça, você já está avançado em idade. Era bem certo que o inimigo pode estar falando assim: ó, você ficou empolgado demais agora em ir para a igreja. Quantas vezes você já passou por isso? Você quer agir com mais fé, aí o inimigo usa alguém e falou assim: você está ficando fanático, você está ficando bobo já. Até vem na sua cabeça: será que eu estou ficando bobo demais? Será que eu estou ficando fanático demais? Porque eu estou querendo buscar mais do Senhor? Porque o inimigo trabalha assim. Quando de vós olhou e falou assim: será que eu estou ficando bobo demais, querendo conduzir minha família desse jeito? Minha casa, os meus projetos, agora tudo eu entrego na mão do Senhor, tudo eu unjo. Tudo que eu compro agora eu mando o pastor consagrar, ungir lá. Será que eu estou ficando fanático? Não. Você está apenas guardando os princípios desde o começo. E eu cresci assim. Se Deus der uma peça de roupa, estou consagrando ao Senhor. Deus deu um carro, eu tenho que ungir ele. E lá passar um olhinho ungindo e dizer: Senhor, consagra a ti. Aonde passar, não importa se eu vou estar dirigindo, é o Senhor guiando e guardando. Eu sou desse tempo mais antigo mesmo. Creio que tudo é o Senhor mesmo. E se te chamar de antigo, sou mesmo.
Como eu queria já estar de cabelos brancos e com tanta experiência para contar. Oh, glórias! Eu ainda bem joia, tenho tanta experiência para contar. Já vi quando o inimigo quis tirar a minha vida. Já vi quando o inimigo preparou um tiro que vinha na minha nuca, tem que subir para o teto do carro e o Senhor dizer, ainda não é o tempo. Já viu o Senhor livrar, já viu o inimigo ficar furioso. Nós já passamos, fomos obreiros de falsos profetas que quase tirou a nossa vida. E eu correr do chamado do Senhor. A gente precisa entender uma coisa que eu guardo muito no meu coração. Tudo que eu vivo hoje, não foi, nem sempre foi tudo que eu pedi, mas foi que eu obedeci o Senhor. É entender, amados, que sendo provação do Senhor, eu sigo. Se não for, eu não irei. Se eu ainda tiver uma dúvida, eu ainda vou consultar o Senhor. Eu ainda vou consultar Ele. Eu ainda vou pedir súplica para não fazer errado. Porque quem é cristão sabe disso. Quando a gente toma atitude errada, a gente não paga o preço na mesma hora. Não paga o preço daqui 5 dias. Muitas das vezes o preço é lá na frente. E a gente tem que pagar. Como vimos dentro da palavra do Senhor. Sabe o que é isso? É entender que Deus está mandando só os 300 para Gideão. Vou lutar com os 300. Porque eu creio que quem dá vitória é o Senhor, não as forças dos próprios braços. Você entendeu que durante esses 7 domingos Deus tem falado para ti e mostrado dentro da palavra dele que Ele é a provisão que você tem buscado, que é Ele que toca na tua casa, que é Ele que transforma corações, que é Ele que dá o Espírito Santo, que é quando a gente quer que Ele enche com a essência dele, que é na simplicidade, que não precisa pensar em ninguém, que não é pulando, não é dando cambalhotas, que Deus vai fazer no meu tempo. É eu entender que no tempo dele, vontade dele, vai acontecer o melhor dele. Aleluia. Oh, glórias. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glórias, glórias. Tem tantos corações aqui hoje pedindo a provisão do Senhor. O Senhor te viu fazer essa campanha, amado. O Senhor está dizendo, eu te vi fazer essa campanha, filha. O Senhor viu você lutar. Agora é olhar como se estivesse indo para uma guerra com 32 mil e Deus tirando quase todos e te deixando só com 300. Para encerrar, sabe o que vai acontecer? Deus vai falar assim para Gideão: Gideão, você vai pegar trombetas. Sempre tem que ter um instrumento na história para Deus dar vitória. Porque instrumento representa o que? Louvor. Quando eu digo para você que o louvor quebra as cadeias, não é por acaso que a gente sempre começa o culto louvando. Às vezes você não vê isso em todos os lugares. Tem que a gente chega triste ali, vontade de pedir, mas a gente sempre tem que adorar. Nem que seja um louvor, primeiro adorar. Como aquele leproso que chegou até o Senhor e primeiro ele adorou. Depois ele falou: Senhor, tem uma lepra, eu preciso ser curado. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E o Senhor falou: seja purificado. Porque o segredo está em primeiro em adorar. Deus fala para ele: pega as trombetas e pega os vasos. Oh, glórias. E quando chegar ali no arraial, em volta dos inimigos, só para encerrar, para você entender até onde chegou o milagre do Senhor, Deus diz assim: Gideão, vocês vão descer, os soldados vão descer gritando e tocando as 300 trombetas. É para as 300 trombetas tocar tudo numa hora só. E naquele momento vocês vão quebrar os cântaros, os vasos. E havia um barulho diferente. Então soou um som diferente, quebrando os vasos e as trombetas tocando, se quebrando e adorando. Alguém já pegou? Está descendo para a batalha, quebrando e adorando. Oh, aleluia. Está descendo para o campo de batalha, quebrando o vaso. Está descendo para a batalha, quebrando o vaso e adorando. Às vezes você tem olhado e falado: por que eu estou passando essa luta logo agora? Que parece que eu estou todo quebrado, pastor. Essa é a hora da batalha. Para batalhar, mas a gente não precisa pensar que a gente vai conseguir, não. Deixa Deus quebrar o vaso. Quebranta, desce, desce. Desce para o campo de batalha sendo quebrantado. Desce tocando as trombetas. Desce adorando, quebrantando e adorando. Sabe o que a Bíblia diz? Os inimigos não entendem aquele som. Quando eu digo para
para você aqui que quando você adora e exalta o Senhor mesmo na luta, e o Satanás não entende, porque fala, está passando luta e está adorando. A Bíblia diz que os midianitas não entenderam aquele som. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que os midianitas ficam confusos e eles com a própria espada começam a lutar um contra o outro. Parece história de gibi, né? Mas não é, é fato, é palavra de Deus. A Bíblia diz que os midianitas começam a lutar um contra o outro, se matar a si mesmo. O inimigo fica confuso enquanto está havendo quebrantamento na igreja. O inimigo fica confuso enquanto está sendo trombetas tocadas, adoração, eu acreditando que Deus vai prover. Os inimigos se batem, se lutam contra e caem por terra. E Deus mostra para Gedeão, tá vendo? Que não precisa de números, não precisa de quantidade, não precisa ter um braço forte, não precisa ter uma tamanha inteligência, não precisa ser o mais estudado da face da terra. Eu estou vitória da forma que ninguém imagina. Fecha os teus olhos, porque Deus está dizendo assim, ó, encerra essa campanha, descendo, quebrando um vaso e tocando trombetas, porque Deus ainda proverá de novo. Você vai declarar, Deus proverá de novo. Aquele que é Jeová Jireh, esse é o nome dele, aleluia. Começa a adorar, tocar as trombetas, exaltar ao Senhor. Começa a dar glória, começa a exaltar Ele. Deixe quebrar, deixe se quebrantar o teu coração hoje. Dá lugar para o Senhor te quebrantar. Se quebranta na presença do Senhor. Nós estamos descendo para a batalha, aleluia, para buscar o milagre do Senhor. Você está buscando a resposta. Nós estamos buscando provisão, é milagre. Provisão o homem não pode fazer, mas Deus faz. Enquanto é tocada as trombetas, enquanto há adoração, enquanto há louvor, deixa Deus prover. Deixa Jeová agir, tocar, encher, endebandas. Deixa Ele encher, deixa Ele dar dons, deixa Ele te usar em dom de línguas, deixa Ele te usar para profetizar, deixa Ele te usar cheio da glória, da presença. Tu vence batalha quebrando o vaso, tu vence batalha tocando as trombetas e adorando, aleluia. Se eu estou guardado por quem nunca me deu batalha, teu nome é, seu nome, adore o Senhor, aleluia. Jeová irás prover de novo. Eu creio, Deus, eu creio em ti, aleluia. E venha o que vier, declaro mais uma vez, irá prover de novo. Recebe na tua vida a provisão. Em ti, eu não vivo o que vejo, eu vivo o que creio, diz o Senhor. Irás prover de novo. Aleluia. Eu creio em ti. Glórias. Aleluia. Oh Deus, esquece o irmão que está do teu lado, mas busca a provisão do Espírito Santo. Encerra essa campanha sendo cheio. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. É mesmo porque, aleluia, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, e diga assim, o seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. eu creio.
somente creia, mas seja envolvido pela glória do Senhor, seja envolvido pela presença. Um Deus de provisão, um Deus de unção, um Deus de milagre. Seja tocados. Não vou voltar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade E os ventos fortes, e o vento forte, aleluia, não vão roubar a minha fé. oh, aleluia, Em ti, meu Deus. em ti, A tempestade e o vento forte, não vão, Senhor, roubar a minha fé, em ti, meu Deus. Vai dizendo mais uma vez, em ti, meu Deus. em ti, meu Deus. Em ti, meu Recebe a presença do Senhor. Recebe a presença como provisão, unção, presença, espírito de provisão. Ele basta, decanto, andas, guerreiras, andabandarabandás. Recebe a provisão do Senhor, a presença. Tu diz para mim, Senhor, me enche como antes, me enche como antes. Recebe então a minha presença, recebe então a minha presença, recebe provisão de unção, recebe para a glória de Deus. Cheia, Jalabasui, Edebandarabasui, Edebandui, Darabandarabandagaste, Alasui, Bequebias, recebe a provisão do Senhor, unção, presença, cheia, provisão do Espírito Santo da casa. Recebe, igreja, recebe a provisão que está na casa. Espírito Santo de Deus, provisão de unção. Aqueles que têm pedido para ser cheio, aqueles que têm dito, Senhor, eu quero ser cheio como antes, recebe, para a glória do Senhor. E venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio, Deus. Eu creio em ti. Aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe a provisão do Senhor. Eu trago paz de espírito. Eu trago paz de espírito. Naquele dia que não dá para entender, porque bate a tristeza e não dá para entender, porque o sentimento que está só, mandará as filhas, eu sou provisão de paz de espírito em ti, filha. Eu sou provisão do Senhor em ti. O anjo do Senhor te toca hoje. O Espírito Santo de Deus que te toca, te abraça e diz para ti: eu sou a provisão de presença, de unção, de abraço. Recebe em nome de Jesus, da planta dos pés ao da cabeça, uma unção que te abraça e traz de conforto de paz, presença, unção. Recebe em nome de Jesus. Vento forte, para minha em ti. E forme o ambiente de glória, de unção, de presença. Provisão de unção. Deus está agindo na casa como provisão de presença. Cheia. Recebe, igreja. Continua adorando e recebe. O mais profundo. Alma unção. A glória de Deus te atraiu aqui hoje. A glória de Deus te atraiu a este lugar. A glória de
Continue adorando, adorando, igreja. Abre a tua boca, vai dizendo glória, 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 glória. Aleluias, 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 aleluias. Vai dizendo santo, não cessa de adorar. Nós estamos encerrando o 7º dia. 8º dia é dia de vitória, a Bíblia diz. É dia de vitória. Recebe provisão hoje, igreja. Recebe provisão hoje. Presença, unção. Mas tua glória me atraiu, tua presença. Recebe o nome de Jesus. Um abraço do Senhor. Unção, presença de Deus. De não viver. Recebe em nome de Jesus a igreja do Senhor. Tua presença. Continue adorando, exaltando a Deus de poder. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobri. E um dia com tua glória. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu em nome de Jesus atraiu. E o meu coração queimou até que descobri. Busque o batismo com o Espírito Santo de Deus. Busque o batismo com o Espírito Santo de Deus. Começa a falar em novas línguas. Recebe a provisão do céu. Provisão do céu do Senhor. Poderia estar. Continue adorando, deixa Deus encher. Outro lugar. Mas tua glória. Tua presença. Seja tocado pelo Espírito do Senhor. Com tamanha força, poder. Unção, Senhor. Enche a tua casa de glória, presença. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me atrai, Deus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor está dizendo, tira a minha glória. Vale mais do que mil. Vale mais. Ainda que ninguém fala para você parar de existir. Eu estou dizendo, na minha presença, se a minha presença vale mais do que mil anos lá fora. Eu te provo, te enxergo. O dia da minha presença vale mais. É demais, é sempre aço e derregas. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Atraído. Deixa Deus encher. Pela tua. Dá um lugar para o Senhor, seja cheio. Não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença. Não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença. O Senhor que eu te visite mais forte ainda. O Senhor te visite em presença, o Senhor mais forte ainda. Alabou-te, de o Senhor te visite, mais profundo ainda. Mais profundo ainda de presença, e glória. Cheio. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil.
chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apague, não se apagará. Recebe o Espírito de Deus. Tem anjos passeando no meio da igreja. Tem anjos passeando no meio da igreja. Tem anjos passeando no meio da igreja. No meio. Vai tocando. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Pelo Espírito. Essa chama não se apague, não. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Tem anjos passeando no meio da igreja. E se você dá lugar, ele te toca. Continue adorando. Continue adorando. Atraído pela tua presença, Acende a chama, Senhor. cansarei, não. Recebe o nome de Jesus. A sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Como se pegasse fogo aos seus pés. A voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória é o Espírito Santo visitando. Cheio, jovem. Seja tocado e visitado pelo Espírito de Deus. Seja tocado e visitado pela glória, pela presença, pela unção. Essa chama não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa chama não se apague, não se apagará. Não deixa apagar, jovem. Não deixa apagar. Essa chama não se apaga, essa chama não se apague, não se apagará. Cheios a provisão dele. Se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, cheios. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama recebe o nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Sejam cheios da provisão do Senhor. Não se apague, não se apagará. Em espírito, essa chama não em se apaga, não. Provisão sobrenatural. Diz o Senhor: eu não vim buscar o natural. Eu não vim ver o natural aqui nessa noite, Senhor. Recebe provisão de milagres.
recebe provisão de cura. Abra suas mãos. Eu não subi no altar hoje para acreditar no natural, mas foi para o sobrenatural do Senhor. Abra suas mãos. Recebe nas tuas mãos, em nome de Jesus, provisão que só pode vir do Senhor. Provisão de cura. Provisão que só Ele pode. Oh, aleluia. Provisão do Espírito Santo. Só o Senhor é Deus, Pai. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Deixa queimar, amados. Deixa queimar. Deus está acendendo a chama novamente. Deus está trazendo de volta a primeira essência, como na igreja primitiva que todos adoravam. Chama não se apague, que todos pediam, Senhor, não apaga de mim. Chama não se apague, não se apague. Na igreja primitiva que todos olhavam somente para Deus. Se apagará. Todos buscavam ser cheios somente do Senhor. Aquele povo buscava ser tocado pelo Senhor. Aquele povo que não preocupava com as horas. Aquele povo que viu e pediu, Neemias, prega para nós. E Neemias pregou quase um dia inteiro. 6 horas de pregação, Neemias. E aquele povo ainda não cansava, dizendo: eu quero ouvir mais. Eu quero mais. Aquele povo dizia mais. Mais da presença de Deus. Não se cansava. Não se apague, não tinha hora nem tempo. Mas eles queriam mais. Não se apagará. Num tempo que Neemias já tinha pregado 6 horas de prazo. E ele disse: eu quero mais. Quero ouvir mais do Senhor. Quero mais de Deus. Neblando rebias nequemes. Chamando nebias. Ainda há um povo separado do Senhor. Levanta suas mãos para o céu e agradece ao Senhor. Só agradece a Ele antes de ir para casa. Obrigado, Senhor. Somente agradece ao Senhor pela tua vida, pela provisão. Oh, Deus. Olha os teus filhos aí sendo gratos, Deus. Oh. Olha a tua igreja sendo gratos. Porque entende que a tua presença vale mais do que tudo lá fora. Porque entendemos que estar na tua presença não tem dinheiro que pague, Senhor. Oh, glórias. Ter te encontrado, Senhor, foi a melhor coisa que vivemos. Senhor, Deus ter chamado foi a melhor coisa, Deus. É o melhor lugar, é a melhor presença, é o melhor dia, é a melhor unção, é o melhor chamado. Que levando rebande que ele faz. É a melhor presença. É a melhor presença, igreja. Não há outra que é verdadeira como essa. Não há outro Deus verdadeiro como esse. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama Jeová Jireh, não se apagará. Deus provedor, se apaga não. Provisão, chama poder, unção, se apagará. Glória, essa chama glória, se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, não se apagará. Oh, glória. Essa chama não
não se apaga. Agradece, agradece. Agradece. Grita para Ele, obrigado, Deus. Obrigado pela igreja, pela presença, pela campanha, pela unção. Obrigado pela provisão que eu ainda nem vi acontecer. Oh, glórias. Feche as suas mãos. Diga: eu tomo posse da provisão de Jeová Jireh, Deus provedor. Glorifica bem forte, bem forte, bem forte. Entregamos esta campanha a Ti, Senhor. Bem forte, bem forte. Entregamos a Ti, entregamos a Ti. Bem forte, bem forte. Deus proverá para si. Oh, aleluia. Abre os teus olhos em nome de Jesus. Quem está voltando para casa feliz com o Senhor? Oh, glórias. Não há nada que pague essa presença. Sabe o que é isso? Era Deus dizendo no meu coração, é a confirmação de que Ele recebe essa campanha que a gente está entregando hoje. E se Ele recebe, mas eu vou te dizer algo. Abre os teus olhos espirituais, porque só quem fechar os olhos não vai ver o que Deus ainda vai fazer por causa dessa campanha que a gente viveu. 7 domingos, entregando o melhor para o Senhor, fazendo como Abraão, dando o melhor, mas também se posicionando como Isaac, deitando no altar dele, confiando que Deus é a melhor provisão. Está fraco hoje? Fica em paz. Deus envia a provisão de te dar força e te sustentar. Amém? Vamos para casa abençoado? Quem queria continuar adorando até madrugada? Oh, glória. Aleluia, isso é bom demais, né, amados? Mas pega tudo nas suas mãos, não vamos atrasar mais o culto ainda. A gente entende uma coisa, que a bênção é dobrada em nome de Jesus, esses minutos a mais, amém? Levanta tudo para o céu, amados. Terça-feira eu quero lembrar, terça-feira o culto na direção das varoas, né? A pastora vai estar na culto da direção da pastora. A pastora, nós convidamos o irmão Vinícius, da igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira. Vai estar aqui trazendo uma palavra. Tem uma filha, uma jovem que louva, vai estar aqui louvando também, juntamente com a sua esposa. Vão estar vindo nos visitar e deixar aqui uma palavra e adorar o Senhor junto com a gente aqui nessa terça-feira, amém? Das maravilhas do Senhor. Então vem buscar o Senhor, vem buscar, vamos adorar junto em nome de Jesus. Quinta-feira é o terceiro dia, né? Da campanha. Você acha? Nós se perde no tempo. É o terceiro dia, não é, amados? Estão todos com um rostinho de dúvida, amém? É o terceiro dia de campanha, amém, amados? Para a glória do Senhor, onde Deus também está fazendo maravilhas. Levanta tudo para o céu, Senhor. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Levanta tudo que você trouxe. Levanta a chave do carro, da moto, da casa. Consagra o Senhor agora, porque Deus, Ele é Deus de provisão nas nossas vidas. Levanta tudo que você trouxe. Se você trouxe um teu dízimo, tua oferta, para ajudar a casa do Senhor, levanta para o céu também. Pai, recebe os donativos. Recebe tudo que a tua igreja levanta para o céu. Os donativos, e prospera eles, meu Pai, abundantemente. Da mesma forma, consagrando a chave do carro, da moto, da casa, tudo que eles levantam ao céu. Levando eles para casa em paz, abençoados, guardados e protegidos pelo Senhor. Que eles possam estar aqui nessa terça-feira das tuas maravilhas, Senhor. Aonde eu já peço, Senhor, acampa hoje neste lugar, porque será grande a tua glória naquela noite, em nome de Jesus. Como se você